Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vou responder a pergunta do André Ricardo Lima de Goiás, lá pertinho do Nestor. Ele mandou uma mensagem via WhatsApp, então deixa eu ler aqui, ó. Mário, vi um texto seu em uma edição antiga do Jornal Segurito que você falava sobre as limitações das ferramentas ergonômicas. Você pode comentar mais sobre esse assunto? Então bora responder a pergunta do André Ricardo. Então, pensa bem, quando você vai usar uma análise ergonômica, geralmente é um material que tem lá umas 6, 7 perguntinhas para avaliar um pós-trabalho e avaliar um ser humano. Primeira coisa, você acha mesmo que um questionário com 6, 7, 10 perguntinhas vão conseguir avaliar um ser humano com bilhões de variáveis? Não estou dizendo que não funciona, eu estou dizendo que há uma limitação. Então a primeira coisa é isso, né? Eu tenho muitas variáveis. Que tipos de variáveis? Por exemplo, se a pessoa é mais forte, mais fraca, se é homem, se é mulher, se fuma, se não fuma, se dorme bem, se não dorme bem. Tudo isso vai influenciar. E a ferramenta não vai considerar todas as variáveis. Então o primeiro problema é esse. Segundo problema, as ferramentas elas são desenvolvidas em uma determinada atividade econômica. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que foi desenvolvida na construção civil. Então os postos que foram analisados foram todos desenvolvidos e validados em postos dessa área. Aí digamos que eu vou fazer agora uma análise com aquela ferramenta que foi desenvolvida na construção civil no escritório na parte administrativa. Eu não estou dizendo que não vai funcionar. Eu estou dizendo que tem uma variável aí que não foi considerada. Não foi feita uma validação talvez naquela área. Então também pode haver um errozinho aí nessa história. Deixa eu pegar aqui a minha cola para ver os outros itens. Outro problema bem sério. As ferramentas geralmente são específicas para uma determinada situação. Por exemplo, um trabalhador ele tem problemas biomecânicos, então carregar peso, esforço elevado, sei lá, uma postura inadequada, então a parte biomecânica. Tem a parte cognitiva, tem a parte organizacional da empresa, tem a parte psicossocial. Pois bem, as ferramentas geralmente elas consideram uma parte. Então bora pegar, por exemplo, NIOSH, limite de peso recomendado por NIOSH. Ela avalia parte biomecânica e bem especificamente na coluna em L5-S1, ou seja, numa área bem restrita. Tá, mas essa avaliação não tem influência da parte cognitiva? Não tem influência da parte organizacional? Lógico que tem, só que a ferramenta não considera isso. Então é uma limitação também. Outra coisa que a gente deve ter cuidado, se fossem tão precisas, existem ferramentas que avaliam a mesma coisa, né? Se elas fossem tão precisas, o que ia acontecer? Eu avaliava com a ferramenta A um determinado pós-trabalho, um determinado problema, e avaliava com a ferramenta B esse mesmo pós-trabalho. O que ia acontecer? O resultado deveria ser igual. É muito comum haver diferenças nesse resultado. Significa que essa ferramenta não tem toda essa precisão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. A própria ferramenta tem limitações, independente de todo o resto, a própria ferramenta já vem lá nos artigos onde ela foi desenvolvida, algumas limitações. Vamos pegar, por exemplo, de novo o NIOSH, que é uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida, a de limite de peso recomendado. Por exemplo, eu tenho que considerar, se a pessoa está sentada, já não dá para avaliar com essa ferramenta. Se está carregando só com uma das mãos, já não dá para avaliar com essa ferramenta. Se a pessoa vai se deslocar de um ponto ao outro carregando peso, já não dá para avaliar com essa ferramenta. Percebe que há várias limitações? Então o que eu sempre falo para meus alunos, falo para todo mundo? Ferramenta é exame complementar. Eu sempre comparo com o médico. Então o que um bom médico faz para fazer uma análise? Ele pega, conversa com você, faz a famosa anamnese, né? Faz aquela entrevista. Seu pai já teve isso, sua mãe já teve aquilo, como é que você vive e tudo mais. Tem toda uma situação. Aí pergunta tudo isso, depois, olha, eu estou achando que é isso. Faz esse exame aqui para a gente complementar o que eu estou pensando. Complementar aquele meu diagnóstico. Médico ruim que faz, tá sentindo o quê? Tá aqui, faz esse exame. É com base no exame ele faz o diagnóstico dele. Lógico, eu estou generalizando algumas situações, talvez isso seja possível. Mas percebe que é muito mais interessante ele ter informações do paciente antes de ir para o exame? No caso de análise ergonômica é igualzinha. Tem muita gente que vai direto para a ferramenta, mas não
inspecionou, não avaliou o primeiro posto-trabalho. Então o certo é primeiro avaliar o posto-trabalho e depois que avaliar o posto-trabalho, aí sim você faz a ferramenta para complementar o seu diagnóstico, porque cada ferramenta tem um campo específico de atuação. Então você só vai saber qual é esse campo que você vai avaliar se você tiver antes feito essa análise. Espero que tenham gostado. Antes disso, vocês devem ter percebido que eu estou com duas companhias aqui, tá? Um vampirozinho e uma senhorinha aqui. Por quê? Porque eu lancei meu novo livro, Mundo Paralelo. Então, histórias ordinárias e extraordinárias da segurança do trabalho. Então, esse livro é um livro de histórias sobre segurança do trabalho. E aí, se você tiver interesse, entra lá no meu site, www.jornalsegurito.com. E além deles, lógico, tem os outros dois, né? Segurança do Trabalho, Organização do Setor, volume 1 e volume 2. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma sugestão, tem alguma crítica, coloca aí nos comentários. Ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, MWM. Olá, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo